Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Universo Feminino e hoje o programa está mais especial. O programa, gente, hoje sobre o Janeiro Branco, os cuidados com a saúde mental e os nossos convidados especiais para hoje estão aqui o pessoal, a equipe da UNAMA, tá? Nossos convidados especiais tá a professora Aline, o professor Madian e a Madiano, desculpa, e o nosso aluno representando aí todos os alunos da UNAMA, o Max, aluno da turma de psicologia. Estamos dando a honra hoje de estar no nosso programa para a gente conversar, para a gente desmistificar muitas coisas a respeito da saúde mental. E eu quero que vocês fiquem bem à vontade. Então, nós vamos começar pelas damas, já que nós temos dois cavalheiros hoje, né? E a Aline está com a oportunidade para falar com o pessoal já de casa, se apresentar. Fique à vontade, gente. Vocês estão em casa, tá? Bom, então, me chamo Aline, sou professora, né, na UNAMA Marabá e trabalho no curso de psicologia. Acho importante que a gente tenha uma oportunidade para falar de uma data tão necessária, principalmente, né, urgente, latente nos dias de hoje, que é a saúde mental. Então, só para a gente situar quando que surge efetivamente essa data, né? Em 2014, então foi bem aí. Há alguns anos aí, 8 anos exatamente. Bebezinho ainda. Ainda está nascendo. Que bom, né? Então, há 8 anos alguém pensou, um grupo de psicólogos se reuniram com a idealização de um psicólogo, Leonardo Abraão, lá em Minas, para tentar trazer aí no início do ano, já que a gente começa o ano, né? Todo mundo escreve nas suas redes sociais. Começamos mais um ano, 365, 66 oportunidades, dependendo, né, do ano que a gente tenha, de escrever uma nova história, de começar um novo ciclo de vida. Então, janeiro é a oportunidade da gente começar, então, pensar. E aí, branco, porque representa a página de um caderno, né? Uma folha em branco, onde a gente vai começar uma nova história. Então, trazer o janeiro branco, falar que existe sim, né, um mês que a gente vai estar falando, discutindo, postando sobre a saúde mental. E ela é muito importante porque é uma data que faz com que a gente quebre alguns tabus, né? Esclareça para as pessoas, para não haver o preconceito. Você faz terapia? Você é doido, você tem problema. Porque até hoje ainda existem pessoas, quando você diz assim, eu estou indo com um psicólogo. Porque você está doida? Você está doida, procura um psiquiatra, procura um psicólogo. E não é uma questão, né? A gente precisa, claro, obviamente há diferenças, a gente não vai necessariamente tratar essas especificidades aqui, né? Mas falar da importância da gente falar em janeiro muito, né? Repetidamente, incansavelmente, da importância da gente pensar e cuidar da nossa saúde mental, porque a gente cuida do corpo quando a gente vai para academia fazer exercício, quando a gente escolhe uma alimentação saudável. Então, essas preocupações, elas existem quando a gente faz um check-up de saúde, mas a gente esquece do principal, da nossa máquina, né? Que é a nossa cabeça, né? Então, da nossa saúde mental. Então, é importante que a gente venha falar sobre isso, ter esse espaço aqui é muito importante. Obrigada pelo convite. E eu acho que a gente pode ir conversando, né? Então, a gente vai ouvir aí e falar, e é isso. Então, espero que o papo seja muito legal, que você possa aproveitar, curtir. E desde já, se você ainda tinha alguma reserva, né, com relação a isso, algum preconceito, que caia por terra hoje. Vai ser quebrado hoje, né? É bom, professora, que ela já vai se apresentando, já vai apresentando já o janeiro, já não perde tempo, né, professora? Então, vamos ouvir também o professor Madiano. Fique à vontade. Está em casa também, pode ficar à vontade. Obrigado pelo convite. A professora Aline já falou muito bem aí, né, sobre o surgimento, sobre a importância e sobre do que se trata o Janeiro Branco. A gente vê não precisa nem em locais de estudo, né, para ouvir sobre isso, em grupos de amigos, né? Às vezes numa roda de pizza, numa conversa, você vê o quanto ainda é muito forte essa questão do preconceito, essa questão ainda da limitação em poder se expor a se cuidar. Eu vi esses dias, stories esses dias no Instagram, de uma pessoa falando assim, que se todo mundo que postasse o treino da academia, né, pago, postasse saindo do consultório também pago a terapia da semana ou do mês, né, as coisas seriam diferentes. Então, nós precisamos falar mais sobre isso. Eu estava em uma festa no final de semana e aí eu passando assim vi uma pessoa dentro do carro, um estacionamento cheio de carro, e aí a pessoa fez assim para mim. E aí eu fui lá e a pessoa pediu para eu entrar e ficar um pouco com ela, porque ela estava tendo uma crise de ansiedade.
Agora, você imagina quantas pessoas em casa, né, em algum lugar, passam por problemas, algum gatilho acontece lá, e a pessoa começa a passar mal, não tem ninguém para ajudar. Por quê? Porque há um julgamento, né? As pessoas olham para uma pessoa que tem uma crise de ansiedade, que tem algum problema, e já tem um monte de frase pronta. Como falta de Deus, como falta de vergonha, como falta de não sei o quê, falta de... É frescura. Não é? Então, nós precisamos falar sobre essas coisas que, por exemplo, pra gente isso é muito óbvio, porque a gente lida com isso, a gente trabalha com isso, a gente dá aula, a gente estuda também. Mas para muitas pessoas, o óbvio precisa ser... ele precisa ouvir o óbvio ainda, né? Então, a gente precisa, com muito amor, com muito respeito, com muito carinho, com muito cuidado, conversar com os nossos amigos, conversar com a nossa família, conversar com os nossos vizinhos sobre isso. Às vezes, um abraço faz a diferença. Às vezes, de manhã cedo, você simplesmente mandar uma mensagem para alguém e falar: olha, você é importante para mim, você é importante para sua família, você é especial. Mesmo com suas limitações, com seus defeitos. É importante, porque imagina quantos adultos não ouviram isso a infância toda dos seus pais. E hoje sofre caladinho, sem ninguém saber por causa disso. Então, são assuntos que a gente precisa falar, né? E esse mês é voltado para isso. E graças a Deus nós estamos aqui para conversar um pouco sobre. Que aí nesse mês a gente debate um pouco, mas a gente usa todos os meses para já ir se cuidando, né? Sim. Que isso é muito importante. E é bem interessante logo ser o primeiro mês do ano, né? Porque aí já tem os outros meses com as suas cores e as suas temáticas. Mas, assim, em primeiro lugar, a saúde mental. Eu vi alguém no status de alguém falando que cuidar da saúde mental também é importante. Do meu ponto de vista, eu acho que cuidar da saúde mental é muito importante. Não seja algo que seja acréscimo, né? Porque se a mente está bem, o corpo vai bem, né? É a nossa máquina, como eu falei. Eu acho que também é importante dizer que as pessoas também falam assim: eu não tenho tempo para ter depressão. Isso é porque tem tempo demais, está sobrando. Como se a pessoa escolhesse ter depressão. Quem escolhe ter algum tipo de doença, algum problema, a gente quer viver a vida tranquilamente. Então a gente precisa entender, e eu gosto de usar uma coisa muito legal que eu falo com os alunos: a gente precisa ter escuta generosa, porque a gente tem a língua afiada para estar julgando. Então a gente precisa exercitar mais a nossa escuta e ela ser de maneira generosa com o outro, olhar com o outro. As pessoas são diversas e ninguém vai agir a um problema igual aos outros. Ninguém é igual a ninguém, né? E eu quero também apresentar para vocês, gente, o nosso aluno master, Prazer. o Max. Obrigado, Fica à Kênia. vontade, Max. Muito obrigado. Eu acredito que para a gente falar sobre saúde mental, algumas coisas que são mitos e na faculdade a gente vai aprendendo, né? Porque às vezes a gente, quando vai falar de saúde mental, a gente pensa que saúde mental é só coisa da nossa cabeça. Mas não. Saúde mental, né? A nossa saúde mental, ela engloba fatores sociais, nossas relações familiares, nossas relações de trabalho, né? Engloba a nossa alimentação, o tanto que a gente dorme bem, se a gente não dorme bem. Como a gente lida com as coisas no dia a dia. Então, entender que saúde mental não é apenas uma coisa abstrata, coisa da nossa cabeça, acho que já é o primeiro passo para a gente compreender como o mundo ao nosso redor e como nós lidamos com as coisas afeta nesse equilíbrio emocional, né? Muito bem, é isso mesmo. Tem que haver todo esse equilíbrio a partir da saúde mental para que o resto do corpo todo atenda à necessidade e aí o corpo vai responder para a sociedade, né? Você falou de equilíbrio, aí eu queria só aproveitar a fala do Max e essa palavra para a gente entender assim, com muita clareza sobre saúde mental. Você vai ver pessoas por aí falando assim: cara, eu não tenho trauma, não tenho depressão, não ando triste, eu acho que eu sou saudável, eu sou bem, não tenho problema nenhum, não tenho. E assim, é importante a gente entender que a saúde mental, a gente começa a poder se considerar uma pessoa que tem saúde mental quando a gente tem consciência dos nossos problemas. Né? Eu diria assim que a saúde mental ela não está em não ter problema, porque isso é impossível. Né? Não Imagina, existe. da fecundação lá, de quando você surge, até a vida adulta, você não tem um problema, Já não tem o é desse primeiro planeta. trauma, que é o do nascimento, né? O nascimento já é um trauma, né? Imagina. Já é o trauma. Já é um trauma. Começa a apanhar lá, desnecessariamente lá quando a gente nasce. Cortado, o cordão da mãe, tudo e fica já roxo sei. e chora e apanha, é uma confusão. Então, sim, nós temos traumas, mesmo que sejam inconscientes, nós temos situações que precisamos lidar. E aí eu considero a saúde mental quando você tem consciência dos seus problemas, das suas situações internas e de que forma que elas atuam na sua vida.
E aí, porque com essa consciência você começa a ter controle sobre isso, você começa a poder gerenciar isso. Aí isso, para mim, né, é saúde mental. Isso é muito importante, né, que você falou, professor, para a gente, vou frisar mais uma vez, vou desenhar que o professor falou, para a gente dar esse reforço, que quando você olha para você e você diz assim, eu sou normal, porque o normal não existe, né? Tá tudo bem comigo, tá perfeito, eu não preciso ir a um analista, a um psicólogo, tá tudo bem. Aí é que a gente vai precisar. Por quê? Porque não existe ninguém que não tenha demanda, né? Todos os seres humanos têm demanda. Então, assim, é necessário você procurar cuidados, sim. Não deixe para procurar cuidados quando você já está numa situação bem avançada. A terapia, é importante que a gente procure fazer terapia, procurar ajuda para prevenir problemas. Porque depois procurar para resolver problemas talvez seja um pouco mais demorado, seja um pouco mais doloroso. Então, a terapia, gente, ela é para ajudar a prevenir problemas e não para resolver. Também resolve, mas a gente pode procurar para prevenir. Acho que para lidar com os problemas, né, de maneira racional e maneira que não machuque o outro. Isso. Porque quando a gente não tá bem, a gente fere as pessoas ao nosso redor. Também isso é importante. Então, a nossa saúde mental, ela não afeta só a pessoa, ela afeta as pessoas que convivem com a gente no nosso trabalho, né, na faculdade ou na nossa família, com os amigos. Eu acho que reconhecer isso, assim como eu reconheço que eu tô com uma dor de cabeça, não é normal, que eu tô aqui, né, meu joelho não tá legal, é reconhecer que você tá precisando de ajuda, gente. E não tem nada demais. Assim como qualquer outro tratamento, é algo que a gente precisa realmente, né? Olha, esquece esse negócio de preconceito, vai procurar uma terapia, que na verdade quem pode fazer, quem consegue, é um luxo, gente. É um grande luxo, porque realmente a gente precisa saber lidar. Nem sempre a gente consegue lidar de maneira inteligente com as nossas limitações, com problemas, nossos gatilhos, com aquilo que o outro fala e nos fere, e que a gente acha que não fez mal agora, e lá na frente a gente vai resgatar, ou isso de alguma forma vai nos atingir. Mas se previamente eu já estou lá na terapia, já estou fazendo uma constelação, eu já sei, olha, cuidado aí, né? Então é isso, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, ficar muito à vontade para dizer também, não esconder. Porque eu acredito que muita gente já faz acompanhamento. Mas quantas pessoas vocês conseguem pensar sobre isso, né? E a questão também de você... às vezes ter aquele medo, porque existe o estigma ainda muito grande, o tabu, o preconceito e tudo mais nessa questão da procura, porque às vezes as pessoas acham que só procura psicólogo, só procura um analista quem teve um trauma muito grande, quem é louco, ou quem está com depressão, ou só quem passou por algo terrível. Então, às vezes o terrível para uma pessoa é algo que para mim pode ser muito simples, né? Para eu poder procurar. Às vezes até algo que eu simplesmente vi e aquilo dali gerou em mim algo e é necessário essa procura. E aí eu quero aproveitar vocês e falar que nós temos hoje muita acessibilidade ao tratamento. Antigamente era mais difícil, era tudo mais caro, mas a gente pode observar que nós temos aí alguns planos de saúde, mesmo populares, que já têm profissionais que atendem. Nós temos a psicanálise, que é algo acessível. Nós temos a constelação familiar, que eu creio, não sei em ramos específico de valores, mas eu creio que seja também mais acessível. Você é um representante da constelação familiar e aí você pode falar pra gente se é acessível, como funciona. É tão acessível quanto a psicoterapia, quanto uma análise. Interessante. É tão acessível quanto, né? Então, as pessoas porque é muito por falta de conhecimento mesmo, por ignorância que não vão. Mas, gente, tudo que vai fazer bem pra você, nada é caro. Imagina, a gente sai para comer uma pizza, para qualquer coisa, a gente gasta R$100, R$150, assim, com muita rapidez. Às vezes você vai numa sessão ou de psicoterapia, ou de análise, enfim, ou de constelação familiar, seja lá qualquer coisa, você gasta lá R$200, R$150 e sua vida nunca mais será a mesma. Verdade. Em relação àquilo que você foi tratar. E o interessante é que depois os pacientes voltam agradecendo, né? Indicam várias várias pessoas. Isso é muito importante.
importante. Então, olha, nós vamos para os nossos comerciais. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta, vai falar ainda muita coisa sobre a saúde mental. É muito importante para você, é muito importante para mim. Não sai daí.